Então vamos começar, já vou direto para o software, tá? Então essa é a interface do Exoplan, tá, pessoal? Para quem já trabalha com ExoCAD, vai ver que tem muita similaridade, mas para quem não trabalha, não há nenhum problema, é muito simples de se trabalhar, de se conduzir. E aqui, de forma didática, a gente vai fazer um caso de incisivo central, que é o caso da Tayane. A gente tem até algumas imagens aqui, só para mostrar para vocês. Aparentemente nem dá para entender o que é, uma paciente super jovem, é modelo, saudável, né? E aí quando a gente, dentição saudável, né? E aí quando a gente fez o exame de rotina, acabou detectando uma reabsorção interna bastante avançada, né? A gente consegue ver aqui. Então, um histórico de trauma na infância, na adolescência, né? Na verdade, e que acabou gerando essa reabsorção aqui, que acaba por condenar o elemento. Então, esse papo aqui, esse caso que a gente vai abordar com vocês, tá? Então, bem simples de trabalhar, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, eu estou informando para o software qual é a ferramenta que a gente vai usar de enceramento, que eu estou usando o ponto anatômico. Aqui eu vou botar o nome de paciente aula 20/9. Veja que é muito pouca informação, muito pouca burocracia, tá vendo? No inferior aqui eu já posso colocar até antagonista, dentes adjacentes, etc. Aí tem todo um preenchimento, né? É muito simples, muito fácil de trabalhar. Já vou salvar. E aí veja que eu já abro aqui a opção de planejamento de implante, que é onde a gente vai começar a nossa jornada, né? Então, de um modo simples, como a gente aqui está tratando de um caso unitário, né? Um caso dental suportado, a estratégia de alinhamento que a gente vai trabalhar se dá com STL e DICOM, né? Então, STL é escaneamento, né? DICOM é a tomografia, tá? Então, vou abrir agora, vejo que o software já está me pedindo aqui para eu adicionar um antagonista, que eu informei para ele que teria. Então, vou botar mandíbula. Agora a gente vai mostrar para ele a nossa tomografia, onde está o DICOM, tá? Então, aqui, no caso da Tayane, DICOM. Então, o próprio Exoplan já vai entender que é um DICOM, tá vendo? Então, se eu for dar um OK, ele vai carregar aqui para a gente. Então, veja, tudo muito intuitivo, o próprio software está me conduzindo aqui, né? Não preciso nem saber nada. Tá? Então, veja, nessa tomo, uma excelente tomografia, né? Aqui feito um tomógrafo de altíssima resolução, aqui no Rio, tá? E a gente tem as opções aqui de já ir dando uma refinada nessa tomo para deixar os arquivos mais leves, tá? Então aqui, ó, por exemplo, vou cortar um pouquinho. Só para ficar mais fácil de manipular, o software vai funcionar de uma forma mais tranquila. Esse é outro detalhe que o pessoal pergunta, precisa de um supercomputador para rodar o Exoplan? Na verdade não, pessoal, assim, acho que qualquer computador gamer, a gente pode até passar algumas indicações, mas já roda um software leve, mais leve do que a maioria dos softwares de planejamento de implante que a gente trabalha, tá? Então, nesse sentido, ele é bem favorável. Então, vou seguir aqui para a gente entender essa lógica. Detalhe lá da toma que eu não comentei é que foi feita com spandex, né? Então, mais à frente eu volto nesse tema. Então, essa etapa que a gente chama de curva panorâmica, que a gente tem que fazer aqui, mostrar para o software uma reconstrução panorâmica mais fidedigna possível, tá? Como se a gente estivesse criando aqui uma panorâmica que a gente vai usar durante o planejamento. Então, aqui eu já tenho uma imagem bem parecida com o que seria uma radiografia panorâmica, de forma automática, aqui praticamente não mexi nada, tá? Então, vou só avançar. Bastante intuitivo, e aqui ele pede para a gente identificar para ele qual é o nosso fluxo de trabalho, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem uma possibilidade que é escaneamento e tomografia, ou seja, tomo, TC e malha, ou no caso de pacientes sedentos, que não vai ser o foco do nosso bate-papo de hoje, a gente tem dupla tomografia, dupla tomo, duplo DICOM, tá? Então aqui eu vou apontar para o software que é STL mais DICOM e vou seguir. E aí agora ele finalmente me pede a maxila, tá vendo? Então eu já estou com a pasta aberta aqui, no caso da Tayane. Vou clicar na maxila e a gente vai para uma etapa que é muito, muito importante, que é o que a gente chama de alinhamento entre imagens, fusão, match entre exames. Então, é essa etapa, essa fusão entre imagens que garante para a gente a precisão da nossa técnica, é o que garante para a gente toda a assertividade da cirurgia guiada. Hoje a gente sabe que cirurgia guiada, planejamento virtual associado à cirurgia guiada, é padrão ouro quando a gente fala de posicionamento tridimensional de implante.
Então, isso aí, baseado em diversos estudos, diversos artigos, já está mais do que consolidado. Mas o que garante para a gente essa precisão, além da destreza do operador ali, né, saber o que está fazendo, é justamente esse passo aqui, é o passo do alinhamento, onde a gente reconstrói o nosso paciente dentro de um software de planejamento. Então, a gente vai criar o paciente aqui no software, a gente vai operar esse paciente no software antes de operar a boca dele, tá? Então, de um modo simples, pessoal, a gente tem uma técnica para isso que a gente veio desenvolvendo, né, ao longo desses anos. Então, a gente busca um tripoidismo de arco aqui, então vou apontar para ele 3 pontos, buscando um tripoidismo legal. Esse aqui é um caso favorável para alinhamento, porque a paciente tem todos os dentes rígidos, né, então não tem artefato, não tem nem ausência, né? Então, um cenário muito favorável. Às vezes, não é nada simples conseguir alinhar os casos, existem muitos desafios, e que a gente foi criando formas de trabalho, aí a gente pretende compartilhar com vocês, para saber lidar com isso. Então, vou fazer marcação de 3 pontos, vou apenas avançar, e aí veja que ele já trouxe para mim aqui a tomografia junto do escaneamento, tá vendo? Vou até trazer um corte aqui de 90 graus para a gente analisar, e vou arrastar ele ao longo do arco. Então, o que eu estou vendo aqui? Ó? Eu já estou vendo a mucosa tomografada com spandex, tá vendo um halo negro aqui, uma área mais radiolúcida. O que é isso? Fundamental para a cirurgia guiada, pessoal. Peçam para os seus clientes, para os seus pacientes, sempre tomografia para radiologia, sempre tomografia com spandex. Porque aqui eu vejo a mucosa vestibular afastada da mucosa, o lábio, né, afastada da mucosa vestibular. Então tem uma linha verde representada pelo escaneamento e a área com a radiotransparência intermediária sendo a mucosa tomografada. Então tem um match dessas estruturas. Então eu posso andar o arco inteiro e ver que está casando direitinho. As coroas com as coroas tomografadas com a coroa escaneada, a mucosa palatina com a mucosa escaneada e a mucosa vestibular tomografada com a escaneada. Percebe? Então a gente sempre vai fazer essa aferição visual da coisa. A gente nunca vai só confiar no que o software vai dizer para a gente. Vou seguir, que vocês vão ver agora, a inteligência artificial do software fazendo essa fusão refinada. Então o próprio Exoplan, ele vai aplicar a inteligência artificial dele aqui agora para fazer essas estruturas se encaixarem da melhor forma. Vou até fazer o que está acontecendo a máscara. A inteligência artificial dele está fazendo esse escaneamento casar com essa tomografia da melhor forma. E aí, quando ele concluir essa operação, a gente vai poder voltar para os cortes e vai ver, conferir o alinhamento para ver se ficou melhor, já está, ou se porventura aconteceu algum problema, alguma falha. Então, é esse passo que a gente chama de alinhamento. Então, olha, veja, vou voltar para um corte aqui de 90 graus. E aí vou arrastar em todo o arco. Então, olha só, tá vendo que está batendo perfeitamente, ó, tomografia, mucosa tomografada com a radiotransparência intermediária e a linha verde, que é o escaneamento vestibular, né? O dente batendo certinho, o palato batendo certinho. Então, eu entendo que esse caso está muito bem alinhado. Podemos dar prosseguimento. Beleza? Então, ó, vou falar para o software que o alinhamento está bom e vou estar com o projeto. Então aqui eu vou só falar para o software que eu vou usar uma prótese parafusada, por exemplo, mas eu poderia não informar isso nesse momento, caso eu já não tenha uma predileção, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, como é um dente que está em boca, a gente na cirurgia a gente usou a própria coroa do paciente como provisório. Então aqui como referência protética, né, que tudo faz parte do planejamento reverso, né, pessoal? Toda a metodologia de trabalho é baseada no planejamento reverso. Primeiro a gente tem a nossa referência protética ideal e depois a gente estuda, a gente vê como colocar esse implante para atender essa exigência estética e funcional, tá? Então vou fazer uma cópia aqui do dente. Então veja, com um clique, pessoal, já vou ter, né, no final da operação, esse dente recortado e esse inserto pronto. Então eu vou falar que é o 11. E isso enquanto eu estou falando com vocês aqui. Então, olha só. Já tenho a exodontia realizada e já tenho o enceramento pronto. Então, assim, é ridículo de fácil. O software é fantástico nesse sentido. A praticidade, que às vezes eu fico até constrangido, que parece que eu não tenho que ensinar, porque é muito, muito fácil de trabalhar com a ferramenta, tá? Então, vou voltar para o fluxo assistente. E aí, agora, a gente vai começar a posicionar o nosso implante.
tá? Beleza? Então aqui a gente vai ter sempre essa tela de reconstrução 3D, que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho as malhas que a gente pode adicionar, colocá-las, tá? Entender o caso. E a gente sempre vai ter os cortes também para a gente trabalhar, tá? Um corte panorâmico, um corte de... Aqui eu trabalho em 90 graus e um corte digital também, ou um corte transverso, tá? Para a gente trabalhar. Isso aqui tudo é editável, tá? A gente consegue alterar. Eu estou deixando assim porque é a formatação padrão do software. Eu trabalho um pouquinho diferente. Eu coloco mais uma janela. Posso até mostrar aqui, ó. Eu gosto de... Acho melhor até, de repente, a gente deixar assim para não confundir o pessoal que está começando agora. Mas eu gosto de colocar mais uma imagem, ó, essa aqui. Deixa eu tentar botar aqui. O sagital fica legal. Então, assim, a gente tem essa facilidade aqui para manipular as telas. Vou deixar no padrão, tá? Para que a gente fique igual como vocês fariam aí para quem está começando a mexer na ferramenta, tá? Bom, dito isso, vou começar a trabalhar com implante. Então, esse caso aqui a gente pode simular diversos implantes na biblioteca do software. A gente tem todas as principais empresas, tá, pessoal? Todas as empresas praticamente que têm cirurgia guiada no planeta. Estou falando só de Brasil, não, tá? Estão centenas e centenas e centenas de empresas com biblioteca aqui dentro, tá? Então, poderia simular um Neodent, por exemplo, que talvez seja um sistema que a maioria de vocês trabalha, né? Que é o mercado, né? Bom, vou botar um Helix aqui. Beleza. Já vou colocar um implante com um comprimento um pouquinho mais alto. Então, 375, 13 aqui para a gente ver como é que fica, tá? E aí, veja, ele já traz aqui o implante, está flutuando, para eu clicar aqui em algum lugar, eu posso escolher, por exemplo, posso jogar ele aqui no corte de qualquer forma, só para ele entender o que a gente vai fazer, e aí agora a gente vai começar a posicionar de fato esse implante, tá? Antes da gente posicionar esse implante, queria trazer um pouquinho de conteúdo teórico sobre posicionamento de implante em área estética. Vou abrir com esse slide aqui de Sadum, tá? Então, assim, pessoal, ao longo dos anos, a gente foi procurando na bibliografia e testando os nossos casos, né? Nossa equipe, a gente já está na casa de quase 10 mil planejamentos realizados, a nossa equipe já operou algumas centenas de casos, né? São vários plantonoxistas que trabalham e dão aula aqui conosco no Planning. E aí a gente foi, ao longo do tempo, tentando buscar as referências que mais façam sentido, né? Que tenham mais evidência em paper, né? E também na prática clínica, né? Então, a gente conclui assim, que Sadum, por exemplo, que é uma colaboração antiga ainda, né, de 1999, não foi nem feito pensando em cone Morse, mas que ainda tem uma precisão, uma eficácia fantástica para a gente, para nos orientar com relação ao posicionamento tridimensional de implantes, principalmente em área estética, tá? Então, por exemplo, no eixo vertical, no eixo ápico coronal, a gente tem trabalhado atualmente com uma distância entre a plataforma do implante e a margem vestibular da futura prótese entre 4 e 5 milímetros. Tá? Aqui, por exemplo, se fosse um HE, talvez a gente pudesse estar considerando entre 3 e 4 milímetros, a depender um pouquinho da característica da conexão protética que a gente está trabalhando. Mas veja que essa informação, essa conclusão de Sadum 99, ela ainda é super fidedigna para a gente, serve como uma excelente referência para a gente fazer os planejamentos. Tá? Quando eu digo num eixo horizontal, a distância mesiodistal, a gente até hoje trabalha com essas referências. Distância implante e dente, a gente tenta deixar em pelo menos 1,5, tá? Quando possível, um pouquinho mais, para 2 a gente deixa, e você vai ver que o próprio software já me induz nesse caminho, já me dá essas referências, é fantástico nesse sentido. Em distância implante a implante, a gente tem tentado trabalhar entre 3 milímetros, tá? Isso aqui também o software, como ele tem uma margem fixa de 1,5, fixa não, pré-estabelecida, a gente pode alterá-la, 1,5 mais 1,5, quando eu coloco o implante do lado do outro, a gente tem os 3 milímetros implante a implante. É muito prático de trabalhar. E talvez aqui a última informação da conclusão que ele traz para a gente é nesse posicionamento antero-posterior, no posicionamento vestíbulo palatino, tá? O gap
entre a parede vestibular do implante e a mucosa vestibular. Então, isso aqui nos últimos 5, 10 anos tem sido uma revolução na odontologia, né? Na implantodontia de anestética, né? Cada vez mais conjuntivos sendo trabalhados, cada vez mais regenerações, biomaterial, cada vez mais a preocupação com a manutenção de tecido, né? Porque hoje os critérios de sucesso numa reabilitação já não são os mesmos de antigamente, né? Não basta o implante taurossi integrado para a gente considerar esse caso devidamente bem sucedido, tá? Bom, então voltando para o software, pessoal, aqui eu coloquei um 3,5 por 3,75, já vou começar a angular esse implante. Então tá vendo aqui que eu acabei meio que quase acertando já o comprimento desse implante, seria perfeitamente possível trabalhar com esse implante. Referências que a gente acabou de comentar, vou fazer uma bem simples, bem ágil, tá? Da plataforma do implante, mais ou menos nesse ponto, até a margem vestibular do meu enceramento. Pronto, quanto eu estou tendo. Deixa eu mudar um pouquinho o ponto aqui. Ó, então aqui eu estou com 3,5. 4 milímetros. Só de olho a gente já deixou bem próximo do que seria. Deixa eu trazer para cá, acho que vai ficar melhor para vocês verem. Só de olho a gente já trouxe algo bem próximo do que vai ser a versão final. Para quem não está enxergando por causa do fundo, aparece aqui também, pessoal, tá? 4,5 aqui. Na verdade está 4,66, né? Então, só aferir aqui direitinho. Ó. Deixar entre 4 e 4,5 tá ótimo. Tá? Então, de uma forma bem simples, a gente tem essas medições e a gente tem aqui também a possibilidade de já simular implantes diferentes. Ó. Se eu quiser simular um implante de 11,5, só clicar, arrastar, aqui ele vai botar um de 10, ó. De 10, se eu quiser o de 11,5, é só arrastar para cá, ele já faz a simulação. Tá vendo? Muito fácil, intuitivo. 13 milímetros. Se eu quiser um implante de 3,5 para simular, só arrastar para cá, o software já altera. Talvez seja até uma opção aqui para a gente, para preservar mais osso. Tá? Então, muito fácil, muito prático de trabalhar. Então, dito definido o nosso posicionamento vertical, que é normalmente quando a gente começa o nosso método de trabalho, agora eu vou tentar preservar o máximo de osso vestibular aqui para esse implante, pensando exatamente na distância horizontal, uma outra informação que a gente viu pelos estudos de Sadum, né? Então, por exemplo, eu posso novamente trazer a medição e analisar essa distância aqui. Então, por exemplo, eu vejo que eu estou entre 2,5 e 3 milímetros aqui de gap. Então, assim, tá ok para a gente trabalhar, tá? Ou agora eu vou fazer um giro aqui no longo eixo dele e vou analisar o eixo mesodistal desse implante. Então, veja, acabei não comentando, né, a criação do naso palatino, veja como eu consigo uma precisão de deixar esse implante super rente ao naso, mas sem invadi-lo. Sabe, pessoal, quem é mão livre, qual cirurgião, por melhor que ele seja, tem essa capacidade, tem esse olho, é impossível, né? Ou mais, né? Quantos anos de implantodontia, quantas centenas de casos você precisaria fazer para se sentir seguro, para se sentir confortável, de garantir o melhor posicionamento tridimensional para esse caso, sabe? Então, a ferramenta da cirurgia guiada, do planejamento virtual, ela vem como uma grande democratização da excelência do posicionamento tridimensional do seu implante, porque com o advento do guia, com o advento do planejamento virtual, você garante 100% das vezes o melhor posicionamento tridimensional possível. E aí fica aquele questionamento para quem faz implante, quem é que nunca fez o implante que o posicionamento ficou mais ou menos, ou que ficou ruim, propriamente dito. Então, assim, é covardia. Você será melhor cirurgião, você será melhor profissional trabalhando com planejamento virtual do que não trabalhando com planejamento virtual. Você terá melhores resultados de médio e longo prazo trabalhando guiado do que trabalhando na mão livre. Isso é um fato, já não cabe mais discussão, tá? Bom, então, deixando essa parte chata de lado, vamos falar do que interessa. Então, estou preservando o máximo de osso aqui vestibular, agora eu trago o mesodistal. Veja, essa linha me aponta 1,5 de distância, eu vou centralizar aqui com relação à raiz. Posso até enterrar um pouquinho, para de repente buscar um travamento na cortical da fossa nasal. Enfim, aqui vai também muito da preferência de funcionamento de cada um, de cada cirurgião, de cada planejador, tá? Agora eu vou trazer a reconstrução 3D para cá e já vou dar uma olhada de como está essa saída protética aqui. Tá vendo que ela está muito
bem na incisal, está mais favorecendo aqui uma prótese cimentada do que uma prótese parafusada propriamente dita. Então a gente pode até tentar melhorar isso. Ó. Deixa eu ligar um canal aqui para ficar melhor para ver. Como eu posso fazer? Eu posso vir aqui para posicionar esse implante. Ó. Pronto. Venho no corte, vou dar uma inclinada aqui. Inclinando o ápice para vestibular. Agora estou platinizando a plataforma para trazer essa saída mais para uma prótese cimentada, que era a ideia inicial do caso, tá? Então veja que agora a gente já tem algo um pouco mais próximo do que seria ideal para trabalhar com uma prótese cimentada, beleza? Obviamente, se fosse um caso de produção, a gente daria uma modelada nesse encerramento, ia trazer um pouquinho mais palatina, né? Teria um contorno aqui, um capricho maior, tá? Mas aqui a gente já vê essa linha lilás aqui apontando para a gente essa saída protética. Maravilha? Bom, muito simples, muito fácil, né, pessoal? Aqui não tem mistério. Com relação ao sistema que a gente vai trabalhar, porque eu falei do implante, mas não falei do sistema. Então, posso aqui vir e definir, por exemplo, como Easy Guide, por exemplo, acho que é o kit que a Neodente mais está vendendo. Vai ser uma anilha estreita, Easy Guide, né, no caso, em função do tamanho do implante que a gente está selecionando. Então, veja, já aparece para a gente lá a anilha, o offset, 10 milímetros, representação, você já vê se está tendo um toque na mucosa ou não, tá? Tudo muito fácil, tudo muito simples. E também posso, inclusive, já simular aqui um tie base, para já ter noção do melhor componente para a gente trabalhar, tá? Posso tentar aqui deixa eu achar aqui. Vou pegar ele aqui. Deixa eu ver se esse vai funcionar. Vai. Acho que 4 por 2,5 talvez já fique legal. Confirmar aqui. Então, olha só. Quando eu trago o corte, eu já venho com um componente. Deixa eu tirar esse aqui da frente para não atrapalhar. Eu já venho com um componente para cá, tá vendo? Deixa eu dar um zoomzinho. Então, eu tenho a parte de área cimentada, tem a parte transmucosa. Aqui eu precisaria de um transmucoso maior, né, para ficar melhor o caso. Então, a gente pode até tentar mudar aqui para melhorar. Deixa eu deixar aqui aparecendo, que aí eu consigo ver enquanto eu mudo. Isso é mais uma dica, né, para de trabalho. Então, vou deixar isso aqui só para a gente ilustrar, tá vendo? Botei um transmucoso maior. Uma área cimentada aqui legal para nossa coroa. Beleza? Bom, então, seguindo a lógica aqui, como é fácil trabalhar, como é simples, eu vou avançar. E aqui eu já terminei a parte do planejamento do nosso implante. Então, o software agora vai fazer o cálculo final para o algoritmo dele deixar tudo acertado e vai gerar também já o relatório da parte cirúrgica. E ele vai te conduzir para a parte do desenho do guia, que eu vou mostrar para vocês aqui também, brevemente, como eu gosto de trabalhar. Tá? Vai calcular, vai processar. Reforçando aí, pessoal, por favor, dúvidas, escrevam no chat. Quanto melhor. Quanto mais perguntas. Ele está calculando aqui, está deixando lento mesmo. Pronto. Então, quanto mais pergunta, melhor. Não se acanhem, pode perguntar. Está aparecendo a minha tela compartilhada ainda para vocês? Então, não preciso nem mexer na câmera. Vamos lá. Relatório. Olha só, já gerou para a gente relatório cirúrgico, funcionamento do nosso implante, qual implante que a gente colocou, qual foi o transmucoso que a gente utilizou, as informações de segurança, os cortes do nosso implante na boca do paciente, o anatomo, quantidade de informação com pouquíssimos cliques, pessoal. Isso aqui a gente não, um caso desse não demora mais 5 minutos do que para planejar isso aqui. É muito, muito ágil.
E espero que vocês todos consigam desfrutar disso, tá? Então, vou voltar para o nosso caso. Vou avançar. Seguir, e aí agora eu vou entrar na tela de desenho de guia, tá? Então, aqui eu não vou explicar muito esse momento de cilindros, acho que isso não é importante. Então, aqui eu tenho a etapa do eixo de inserção, isso sim é importante, isso aqui é muito subestimado pelos colegas que trabalham com cirurgia guiada, eu vejo muito erro nisso. Então, a gente tem aqui um método de trabalho mais do que testado nesse sentido, a gente entende como funciona a questão do alívio do software, sabe? O eixo de inserção. Às vezes as pessoas, por exemplo, faz o guia pegando a arcada toda. Não, mas isso às vezes vai ser péssimo, porque você está gerando um eixo de inserção horrível para essa peça. Então, a gente já sabe exatamente como trabalhar nesse sentido, tá? Então, eu vou aplicar aqui, e aí você calcular. A analogia que eu faço é como se ele estivesse, nesse momento, derramando um véu sobre o nosso modelo. Exatamente, um lençol, né, um véu, um pano sobre o modelo, ele vai derramar aqui uma malha sobre esse modelo inteiro e vai para a gente as áreas onde ficou mais retentivo. Acima disso, a gente vai poder calcular aqui a melhor forma de trabalhar. Tá? Deixa eu só voltar aqui um segundinho. Perdão, pessoal. Voltou o som, né? Perdão, fiquei sem som. Vamos lá. Então, aqui a gente está fazendo as janelas, né? Desenhando as janelas de inspeção, tá? Então, como é que eu faço? É só clicar aqui em janela retangular, tá? E aí vir em mais, que ele vai acrescentando aqui, ó. Vou tirar essa, vou excluir, vou fazer uma do zero para vocês verem, tá? Ó, novo. Clico, solto, já está uma janela aqui. É muito fácil, é muito rápido. Dá até um pouquinho de vergonha de tão fácil que é.
Então, ó, pronto, está finalizada aqui a janela de inspeção, acho que já está legal para a gente dar uma olhada. Tem outras ferramentas, por exemplo, eu gosto de botar uma barra de suporte, mostrar para vocês, ó, unindo o guia de ponta a ponta. Quem já teve a oportunidade de operar um casinho de maxila, principalmente maxila anterior, sabe que essa barrinha ajuda pra caramba para estabilizar o guia. Tá? E aí tem escolas, né, de trabalho, tem gente que colocaria pino de fixação em casos mais simples como esse. A gente não trabalha dessa forma, a gente acha que o custo-benefício disso não vale a pena. Tá? E também a gente tem a possibilidade de outras personalizações, por exemplo, o texto. Então aqui eu posso colocar o título da nossa aula, por exemplo, ou o implante que a gente estava utilizando, que era um 3,5, não foi? Foi 3,75, já nem lembro. Por 13. Tá? Então a gente vai ter a informação aqui grifada, tá? Posso colocar Easy Guide para saber qual é o sistema que ele vai operar. Enfim, o que não vai faltar aqui são possibilidades aí de preenchimento, tá? Deixa eu tirar aqui que ele tá. Botei uma janela muito grande. Deixa eu fazer Easy e Guide embaixo. Pronto. E aqui eu boto Guide. Enfim, diversas formas de trabalhar, tá? E aí, só para mostrar como ele calcula com alguma agilidade, vou mostrar aqui o cálculo software do guia. E pronto, pessoal, está pronto para imprimir o guia. Então, assim, é muito rápido, é uma ferramenta de trabalho fantástica nesse sentido. O projeto já está finalizado, ele está gerando para a gente agora o relatório, e esse arquivo já está pronto para ser impresso. Então, veja a facilidade de trabalho, a agilidade que isso proporciona, a riqueza de informação que você tem durante o planejamento, que nem se compara com um planejamento convencional, né? Então, de fato, é uma revolução, né? Não tem, deixa eu mostrar o relatório para vocês, não tem volta isso aqui, né, pessoal? É uma revolução na forma de se trabalhar, na forma de se planejar, uma revolução para os nossos pacientes, né, no que tange precisão, segurança, tempo cirúrgico muito reduzido, pós-cirúrgicos muito menos mórbidos, muito mais seguros, muito mais tranquilos, tá? Então, realmente é um caminho sem volta, né? E quem não enxergar isso, né, simplesmente vai ficar para trás, porque é um trator, é um rolo compressor passando por cima da gente e quem não enxergar isso vai ficar para trás. Então, um relatóriozinho aqui cirúrgico, é o drilling, que a gente chama, na verdade, cirúrgico é o outro. Então, vem o desenho do guia, vem as informações de offset, espaçamento, etc. A gente acabou não entrando muito no detalhe disso em função do nosso tempo para deixar mais dinâmico possível. E aí eu trouxe esse caso para a gente ver isso na prática, né, que é muito legal a gente poder ver isso materializado, né? Então, um casinho esse que foi operado pelo meu irmão, meu sócio, Diego Zimmermann, e também o Luiz Felipe, que é sócio do Diego lá no Inero, um grande amigo nosso, protesista aí também de mão cheia, professor também de especialização de implantes lá do Inero, um instituto, uma escola de odontologia aqui no Rio, né? Quem não conhece ainda pode procurar. Então, aspecto inicial do caso, a gente viu que era uma reabsorção interna aqui nessa raiz, né? Então, paciente super jovem, super vaidosa, trabalha como modelo, então, assim, exigência estética lá em cima, né? Então, o posicionamento tridimensional do implante aqui é fator fundamental, a gente não pode errar. Alguns cortes que a própria radiologia fez para a gente. Na verdade, esses aqui são da radiologia, né? Aqueles cortes mais tradicionais, esse aqui já é software de planejamento, tá? Mas a gente consegue ver o histórico, né, de endodontia, histórico de trauma, a reabsorção que acabou sendo realmente bastante violenta, né? Nesse take aqui a gente consegue ver quase que atravessou a coroa inteira, né, em algum corte, tá? Então, sequência cirúrgica, né, incisão, tranquilo aqui, não tem muito mistério. O Diego optou por fazer uma odontosecção horizontal, tá? E depois uma vertical, tá? Ou seja, para
ter o mínimo de trauma possível na hora de tirar essa raiz, né? Mínimo de alavanca, mínimo de distorção óssea aqui possível, tá? Então aqui as imagens ilustrando o resultado das secções, tá? Realizadas, transversal e horizontal. Aqui já com o guia em posição, tá? Então veja, olha a janela de inserção que a janela de inspeção que a gente planejou, olha ela na prática aqui, tá vendo? Então é através dessa janela ou dessas janelas que o cirurgião vai ver se o guia está devidamente adaptado ou não. Tá vendo aqui como ele está bem justinho, bem justaposto em incisal? E tá vendo aqui que é um caso de maxila que eu não estou precisando nem apertar o guia contra a boca do paciente, tá? Então esse ajuste aqui, essa precisão que a gente quer compartilhar com vocês, essa metodologia de trabalho segura, tranquila e bastante eficiente, tá? Aqui tá uma tagzinha Nero que ficou um pouquinho apagada, mas é o nome do instituto do Diegão e do Luiz, tá? Então, vamos lá, sequência de fresagem, esse caso foi operado com Epicut, tá? Então, um sistema assim aqui, sendo fresado. Primeira fresa, segunda fresa, aqui não tem muito mistério, né? Tubo passador. Se fosse Easy-Guide, por exemplo, seria um pouquinho diferente. Olha a adaptação do guia, pessoal. Olha que precisão fantástica aqui, ó, nessa janelinha de inspeção. Ó. Tá vendo? Perfeito. Perfeito. Instalação do implante. E aí a gente optou por já fazer uma enxertia conjuntiva, então a técnica que optada foi por desepitelizar em boca ainda, né, durante a incisão, tá? Que o Diego manipulou esse tecido. Então aqui começa a etapa de descolamento, né, tunelização, não é o nosso foco, né, mas que é uma outra um outro cerne super, super interessante, né, de como mudou, né, como de 5, 10 anos para cá, quem for mais um pouquinho mais antigo, na época que eu fiz implante, pessoal, mais de 10 anos atrás, minha especialização, minha pós-graduação, não se falava de conjuntiva em área estética, sabe, assim, associada a implante. Então, uma transformação, de fato, que vem acontecendo aí no padrão de resultados, né. Então, a gente aqui inserindo o enxerto por tunelização, tá? Fiozinho da Tech Suture, o pessoal está sempre apoiando os nossos cursos, já fica o nosso obrigado. De um lado, do outro, posicionando. E olha aqui que espetáculo de espessura que a gente vai ganhar, né? Então, a enxertia sendo bem sucedida, né? A gente está ganhando uma espessura de trabalho fantástica aqui para o caso, né? Vai ter um resultado muito, muito bacana. E aqui o pós-operatório, esse, se eu não me engano, é imediato, imediato, tá? Então aqui o preparo que a gente fez com a coroa, resumidamente, né? Um componente sendo jateado, né? Primer, resina, fotopolimerização, acabamento, ó, 3 peças de acabamento, tá vendo? Uma fresa, uma Scotch-Brite, um disco tipo de cera, né? Para fazer o acabamento, a gente utilizou a própria coroa do paciente. Depois de posição, isso aqui já é um pós-operatório de 7 dias, tá? Ou 14 dias, perdão. Não coloquei na legenda aqui, mas é um pós-operatório de 14, tá? Então veja que resultado fantástico, a estética, a saúde, essa gengiva super saudável, né? Sem traumas na região, veja que pós-cirúrgico de sonho, né? Paciente sem sintomatologia dolorosa nenhuma, controlada ali com anti-inflamatório analgésico, tá? Nada demais. E aqui uma foto, até feita pelo Ralph, que trabalha com a gente também no Planning, de 21 dias aqui, tá? Então veja o aspecto, já aparece até um trabalho há mais tempo aqui, já parece que houve um turnover completo aqui de tecido. Tá? Então bem bacana. Queria mostrar mais um caso para vocês, acho que pelo horário está tranquilo. Um outro caso super desafiador. Esse aqui eu já deixei montado, tá? Para a gente não precisar montar do zero. O caso do Ataíde, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não trouxe foto dele, eu acho. Não botei foto dele. Mas enfim, Ataíde foi um paciente que apareceu para a gente num curso nosso de cirurgia guiada avançado, um curso presencial que a gente faz uma vez por ano aqui no Planning, em que a gente trabalha com cirurgias avançadas, né, ou de arcos totais, ou cirurgias de alto nível estético, enfim. E aí brotou esse casinho para a gente, um caso onde ele já vinha há algum tempo sem esses elementos. Deixa eu
tirar a malha aqui que eu botei como malha encerada. Pronto. Com a perda desses elementos há algum tempo, né, já vinha convivendo com isso, e aí a gente resolveu abraçar a causa dele, né, tentar ajudar da melhor forma. Deixa eu tirar tudo aqui. Pronto. Deixa eu botar só o implante. Beleza. Então a gente optou por abraçar essa causa, tá? Veja que numa análise mesodistal, a gente optou deliberadamente por não colocar 2 implantes, e sim um implante no central, e deixar esse caso em cantilever. E como é que eu tenho essa convicção com tanta assertividade, com tanta clareza, não tenho dúvida aqui, porque eu consigo aferir tudo, né, pessoal? Então, por exemplo, respeitando a zona de segurança implante a implante, eu teria aqui mais 3 milímetros ou menos para trabalhar, então já não cabe outro implante aqui, entende? Respeitando a zona de segurança com um canino, por exemplo. Então, tudo muito fácil, fica tudo muito óbvio quando a gente tem as diretrizes e a gente sabe manipular a ferramenta de planejamento, tá? Então, a gente não tem dúvida no planejamento. Coisas que talvez a gente levasse um tempão para decidir ou ficar em dúvida. Quando a gente trabalha dessa forma, isso não existe. Então, a gente colocou esse implantezão aqui, que foi um 375x13, tá? Veja, bastante osso preservado por vestibular. Deixa eu dar um zoom aqui. Distância para o naso palatino segura também, tá vendo? Quando eu trago a reconstrução 3D, olha que show de previsibilidade. Enceramento, a gente deixou esse ceramento espelhando o zênite do 11, aqui do 21, e do 22 tentando espelhar o do 12, para que a gente manipulasse transcirurgicamente esse tecido, para tentar ganhar o máximo possível, para não acabar caindo numa PF3, tá? Então, foi feito assim, espelhando, né, os dentezinhos de propósito, tá? E aí, em cima disso a gente gerou os guias, né? O guia, né? E partiu para a cirurgia. Então, corte sagital aqui, que eu mostrei para vocês. Olha que imagem fantástica, pessoal. Naso palatino, parede vestibular e o nosso implante aqui. Então, olha que sonho, né? A gente tem uma riqueza de informação tão grande e uma facilidade, uma possibilidade de manipulação dessas informações tão fantástica, sabe? Que realmente é revolucionário o que a gente tem. Não tem mais volta isso. Bom, então, feito isso, a gente gera o guia, tá? Não tem muito mistério aqui. Eu já nem lembro se foi o dente mesmo que a gente operou esse caso. Vamos ver aqui. Enfim, então olha só. Aspecto inicial da TAID, a gente vê aquele defeito grande que a gente acabou vendo no escaneamento, né? Então, um caso aqui para 2 elementos. Esse paciente estava até usando uma PPRzinha para tirar foto, né? Para poder sorrir. Sem dente na frente fica muito feio, né? Fica muito constrangedor do ponto de vista social, é complicado. Então, uma vista 12 horas para a gente, uma vista oclusal para a gente entender o defeito, a profundidade desse defeito, né? Bem importante. Então, guia em posição, novamente, janelas de inspeção. Aqui a gente colocou a tag de H6,5, ou seja, foi operado com SIM, se eu não me engano foi Epcut aqui. Janelas de inspeção, mesma forma de trabalho que a gente fez ao vivo com vocês, a gente replica nos nossos casos, replica para os nossos clientes, tá? Tudo muito simples, muito transparente. Então, aqui o punch utilizado, sequência de fresagem, tá? Lembrando detalhezinho de offset, acho que não é o momento, mas offset nada mais é do que a distância, né, da plataforma do implante até a tampa da anilha. Então, como aqui está alterado, o normal seria 5, aqui está 6,5, é uma ferramenta que o software e o sistema de implante dá para a gente, no caso aqui o sistema era assim, para afastar um pouco essa anilha quando tem uma colisão de anilha. Então a gente tem que compensar 1,5. Tá? Não é o cerne do nosso encontro aqui, mas só para não deixar de passar a informação. E é lá nosso implantezão dourado, bonito, entrando em posição. Então aqui, nem comentei, né? Mas esse caso aqui no curso foi conduzido brilhantemente pelo Igor, né? Quem não conhece Igor Paulinelli, pode seguir no Instagram aí, com certeza um dos maiores expoentes aqui da odontologia fluminense, que sabe do Brasil, principalmente quando eu estou falando de manipulação, na verdade, de integração peri-implante prótese. Ele tem um material fantástico, há muitos anos trabalhando com o professor Mário Grossman, com o Dudu, e há muitos anos trabalhando
com a gente aqui no Plane, com o Diego Zimmermann também, então uma bagagem fantástica, inclusive vai estar falando em todos os próximos congressos, até no Index semana que vem, se alguém estiver por lá, a gente vai estar lá, quiser dar um alô, tá? Caso conduzido por ele, junto aos alunos, tá? Então, toda a sequência de descolamento, tunelização, não vou investir muito tempo aqui. Então, um conjuntivozinho para um lado, para o outro. Tem um provisóriozinho impresso, tá? A gente recebeu junto com o Gui. Isso aqui a gente maquiou com os alunos. Eu maquiei isso aqui com os alunos na cadeira lá na hora. Tá vendo que não é uma obra de arte, né? Mas tá bem aceitável, né? Para feito com Smart Shade da Smart Dent, tá? É um pigmento funcional, acessível, tá? E de boa duração, tá? Um material bacana. Já suturado aqui, né? Já levado em posição. E aí, imediato. Bacana. E aqui, um pós-imediato. Dessa provisória devidamente capturada, né? E eu não trouxe o acompanhamento desse caso, mas graças a Deus está indo bem. Talvez ainda vá um outro tempo cirúrgico para melhorar, né, a questão de volume, que aqui era um defeito muito, muito grande, né? Mas paciente já super satisfeito só de não ter que mais usar a PPR já é outra qualidade de vida, né? O paciente está super, super satisfeito. Beleza? Mais uma vez, pessoal, dúvida, manda no chat, que daqui a pouquinho eu vou parar e vou responder todas, uma a uma, tá? Então, chat aqui no canto inferior direito, só clicar na minha chat e manda lá. Beleza? Bom, pessoal, então, o que eu queria conversar com vocês aqui hoje era mostrar as possibilidades que o software traz para a gente, as possibilidades que o planejamento virtual e a cirurgia guiada trazem para a gente, tanto você, cirurgião, quanto você, técnico de laboratório, dono de laboratório, quanto você, radiologista, a possibilidade de trabalhar com essa ferramenta de uma forma muito simples, muito didática, e evoluir, né? Não ter receio de começar a trabalhar com a odontologia digital, com a odontologia digital. Então, é sempre um medo que a gente tem, um receio que a gente tem, é de se sentir fora, se sentir desconfortável para atravessar essa zona, essa curva de aprendizado, né? Para a gente começar a trabalhar com algo que a gente não conhece, né? O medo do desconhecido, né? E a gente normalmente tem duas opções, né? Ou começa sozinho, né? Batendo cabeça, vai tentando aprender, o que se desmotiva de certa forma, né? Ou a gente acaba não começando, achando que isso não é para a gente, que a gente não tem condição de fazer isso, ou que nesse momento a gente não vai conseguir aprender a manipular, a trabalhar com uma condição nova, com uma ferramenta nova. Então foi pensando nisso, depois aí de quase 10 anos de odontologia digital, depois de quase 10 mil casos planejados aqui por mim, pela minha equipe, no meu Planning Center, algumas centenas de cirurgias realizadas, também pensando na quantidade de informação que a gente acumulou, na quantidade de aluno que a gente formou com os nossos eventos presenciais no país inteiro, eu resolvi, né, fazer um método, né, um conteúdo para conduzir, para estreitar essa curva de aprendizado, para te dar tudo que a gente errou ao longo do tempo na nossa curva, aprendendo a trabalhar, para te dar isso de forma mastigada. Então, eu criei um método de trabalho e eu venho usando esse método aí com algumas dezenas de colegas aí no país, tá? Então, a gente já não é mais a nossa primeira turma, né, de Exoplan, e também com o pessoal que trabalha aqui comigo no Planner, né, os implantodontistas que eu treino aqui e os escadistas, né, os nossos assistentes que a gente trabalha ensina eles a planejar. Então a gente veio construindo esse método, validando essas técnicas, né? E com uma amostragem muito grande, né? Quanto tempo você demoraria para planejar, sei lá, 8 mil casos, 9 mil casos? Talvez passe a vida inteira e não vai planejar isso, né? Quanto tempo você vai demorar para operar 200, 300 casos de cirurgia guiada, sabe?
Então, a gente aqui, em função da equipe, em função da estrutura, em função do tempo de trabalho, a gente acaba tendo muita facilidade de informação, muita riqueza de informação, e em cima disso, eu criei um método de trabalho que a gente já vem batendo nessa tecla aí há algum tempo, no sentido de que é muito seguro, é muito confortável aprender com ele. Tá? Então, um know-how aqui já de mais de 8 mil casos, a gente já falou, na verdade já está com mais de 9 mil casos planejados aqui na empresa, e algumas centenas de cirurgias realizadas pela gente. Então, compilar isso tudo, qual foi a missão, né? Foi compilar isso tudo, resumir isso tudo e montar um curso onde você, de uma forma bastante objetiva, de uma forma bastante didática, direta, sem enrolação, não tem blá blá blá, é direto ao ponto. Casos reais, segmentados por tipos de caso, né? Caso em região anterior, incisivo, mentoniano, protocolo, vou mostrar para vocês, e direto ao ponto, tá? Sem perder muito tempo, mostrando exatamente o que você vai precisar para planejar o teu caso, para imprimir teu guia e para você operar com sucesso. Tá? Então essa foi a ideia que a gente teve depois de tanto tempo, né, de trabalho, tantos feedbacks e tantas construções que a gente foi tendo ao longo desses últimos anos. Então, até tomei a liberdade de trazer um print aqui do Lísio, que foi o nosso aluno da nossa turma anterior, talvez o que mais se destacou aí nessa última turma. Então, ele fez um story postando, marcou para a gente agradecendo, e aí falando que ele fez escaneamento, planejamento, Nexoplan, impressão da guia e cirurgia, com um cara que saiu do nada, um cara que não sabia nada, né? Então, veja como, de fato, é viável isso, mesmo para quem hoje não tem muita convicção se vai ser capaz de fazer, se você está pronto para isso, se você vai ter facilidade. O que eu quero ilustrar aqui é justamente que sim, é para qualquer um, porque o método é muito bem estruturado, muito didático, muito bem construído e de forma evolutiva, né? Uma curva. A gente começa com os conceitos básicos, depois a gente vai para casos básicos, casos simples, e depois a gente vai evoluindo para casos intermediários e casos complexos. Então, é uma transição muito suave, muito tranquila, com muita informação e muito suporte também para que você tenha. Então, vou tomar a liberdade de mostrar para vocês o curso aqui por dentro, só para vocês entenderem a estrutura dele. Então, eu tenho um primeiro módulo aqui, de visão geral, onde a gente passa os conceitos básicos do software, tá? Forma de trabalho, alguns conceitos de cirurgia guiada também propriamente ditos. Aí eu tenho um outro módulo só sobre exames. Então, assim, aqui tem resumo, pessoal, de mais de 9 mil casos planejados, explicando qual exame que funciona, qual exame que não funciona, o que você precisa para tal tipo de caso, quais são os erros mais comuns, o que você não precisa errar, o que a gente já errou. Porque, assim, o que a gente já bateu de chifre, pessoal, nos últimos 8, 9 anos aqui trabalhando com isso, é uma enormidade. O que a gente já errou, a quantidade de madrugada que eu passei tentando desenvolver forma de trabalhar, ferramentas de trabalhar, como resolver problemas, você não vai precisar passar por nada disso, porque aqui eu já vou estar te dando toda essa curva de aprendizado de uma forma muito acelerada, muito otimizada, tá? Então, esse módulo de exames, aí veja que eu separei aqui por regiões, tá vendo? Então, eu tenho casos específicos por região. Tem um caso só de região anterior, caso só de região de seio maxilar, como lidar com isso, abordagens atraumáticas, abordagens mais com janela lateral, mais invasivas, tá? Planejamentos com canal mandibular, que a gente não mostrou aqui, mas a gente tem toda uma metodologia de trabalho para marcação do alveolar inferior, marcação do mentoniano, zonas de segurança aplicadas, sabe? É fantástico, realmente. Para o mentoniano, a mesma coisa. E aí, os casos totais com duplo DICOM, que é uma forma de trabalhar com o paciente dentro, né? Também, quando o paciente ainda tem dentes, tanto para maxila quanto para mandíbula, mas vai ser uma reabilitação total, tá? E, além disso, aqui dentro, eu coloquei para vocês como se fosse um credenciamento de cirurgia guiada, pessoal. Olha só que show. Eu tenho apresentação de todos os principais kits cirúrgicos do mercado, filmado e comentado para vocês, as principais diferenciais, funcionamento, limitações de todos os principais kits, né? O Dent, Sims, Trauma, Derg, Implacil, FGM e alguns outros, tá? E, além disso, também coloquei no curso para vocês hands-on gravado. Então, todos esses sistemas que a gente está apresentando, como ele funciona no módulo anterior, nesse módulo você vai ter
ou hands-on. Então, vai estar filmado, comentado, como trabalhar com o kit, caso você ainda não se sinta seguro ou esteja pensando em adquirir um outro kit, tá? Bom, e também tem o campo aqui onde eu coloco todos os encontros ao vivo que a gente faz, as mentorias ao vivo que a gente faz, eu já vou comentar aqui na sequência, e a integração Exocad e Exoplan, além do bônus que a gente já vai comentar aqui na sequência, tá? Então, pessoal, vamos lá. Se inscrevendo hoje no nosso curso, tá? O que a gente vai ganhar? Vai ter um acesso full aí do nosso curso por 12 meses, para você assistir quando quiser, onde quiser, quantas vezes quiser, tá? Inclusive, podendo fazer as perguntas, tem lá todos os arquivos que você precisa para fazer os exercícios, e também vai ter todos os arquivos que você precisa depois para planejar seus casos, tá? Mentoria no grupo, mentoria em grupo, quinzenal, tá? Uma vez a cada 15 dias a gente faz um encontro online com os alunos, onde a gente discute casos ou aceita temas, né? Os últimos temas, por exemplo, foram trazidos pelos próprios alunos, pedidos deles. Inclusive, se tiver algum aluno aí, eu sei que eu estou devendo uma semana aqui, mas vou pagar em breve, tá? Acesso à comunidade da Exoplan, que a gente criou, né, os nossos grupos de WhatsApp, onde a gente tem interação ali com o professor, no caso, e também com os próprios alunos, então a gente está ali o tempo inteiro tirando dúvida, interagindo, ajudando, dando lembretes, dicas, tá? Compartilhando casos de sucesso, até mesmo de insucesso, tá? E um outro bônus, que só esse já valeria um outro curso, que é o nosso curso de PerioGuide. Então, o PerioGuide, que são os aumentos de coroa clínica digital, né, pessoal? Então, eu vou passar para vocês a metodologia de trabalho que a gente desenvolveu para a PerioGuide, que também já está validada aí há muito, muito tempo. E onde é que você vai encontrar isso, né? Essa quantidade de benefícios, essa quantidade esse pacote de conjuntos, você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Então, mostrando para vocês a comunidade, tá? Então, só para ilustrar para vocês as trocas de informação que a gente tem nos nossos grupos, tá? Muita troca de informação, troca de arquivo, troca de ideias, suporte. Dá até para ver os horários, assim, né? As mensagens de madrugada, os colegas sendo prontamente respondidos, tá? Então a gente tem muita troca, muito acessível mesmo. Tá? Curso de PerioGuide, então a gente mostra para vocês a forma de trabalhar com o PerioGuide, tá? Nesse bônus. Técnica por JCE, técnica a partir de enceramento, tá? Só um detalhe que o curso de PerioGuide, ele é no Exocad, tá, pessoal? Não é no Exoplan. No Exoplan eu só faço planejamento de implante. Então, esse curso bônus de PerioGuide, que por si só já valeria outro curso, né? A gente vai estar dando de graça as aulas para vocês. E é feito dentro do Exocad, tá bem? Nossa mentoria quinzenal, que eu falei anteriormente, onde a gente faz os encontros com os alunos. Normalmente é pelo Zoom, agora a gente está usando essa ferramenta aqui, mas até então a gente estava fazendo pelo Zoom. Então a gente discute conceitos básicos, temas trazidos pelos colegas, casos trazidos pelos colegas, ou tipos de casos que eu acho interessante trazer, coisas diferentes, tá? E também a gente vai compartilhar, para quem adquiriu o nosso curso hoje, as bibliotecas para trabalhar. Então a gente tem centenas e centenas de bibliotecas de todos os principais sistemas que a gente foi compartilhando, foi adquirindo ao longo do tempo e vai estar disponível para os nossos alunos também. Tá? Então, de um modo resumido, se a gente fosse levar em conta tudo que a gente está dando para vocês, o curso de planejamento, o curso de PerioGuide, as bibliotecas, a mentoria quinzenal, isso aqui passaria de mais de R$5.000 com muita tranquilidade. Tá? Porém, o valor que a gente decidiu trabalhar para o curso é o valor de R$ 2.497. Então, esse é o nosso preço base. Mas a equipe que trabalha comigo sempre fala que a gente tem que dar um desconto, né, para quem estiver assistindo ao vivo, para quem comprar no dia. Então, a gente acordou R$1.000 de desconto para quem adquirir o curso hoje. Tá? Então, o valor é 12 de R$ 149,40 ou R$ 1.497 à vista. Tá? Isso válido somente para quem adquiriu o nosso curso hoje, tá, pessoal? Para prestigiar quem está na live. Então, tudo isso aqui, vou voltar.
Acesso liberado, tá? Por 12 meses, mentoria em grupo, acesso à nossa comunidade, todas as bibliotecas, o bônus do PerioGuide, tá? Tudo isso por 12 vezes de R$ 149,40 ou R$ 1.497 à vista. Um valor, assim, muito, muito, muito acessível, perto da quantidade de benefício que a gente vai ter, tá? Bom, então agora eu vou fazer uma pausa só para pegar uma água e ir no banheiro bem rapidinho. E na volta, eu vou responder todas as perguntas, tá, do chat. Então, quem tiver dúvida, tiver perguntar alguma coisa, já pode mandar brasa. E a minha equipe vai jogar no chat agora para vocês e também nos grupos de WhatsApp o link para quem tiver interesse em adquirir o curso hoje com a gente, com esse desconto de R$ 1.000. Então, minha equipe vai estar jogando para vocês o link aí para adquirir, tá? Então, vou no banheiro rapidinho e já volto para a gente tirar todas as dúvidas e responder as perguntas. Pronto. Voltei. Dá uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá. O Stanley. Além de comprar o Exoplan, ainda preciso comprar o Guide Creator se eu quiser desenhar os guias cirúrgicos? Sim, Stanley. Mas normalmente as empresas já vendem juntos, tá? Você tem algumas opções. Você pode. Algumas opções de empresa, tem a Cremer Lab, né? Cremer Digital, tem a Smart Dent, tem a Doni 3D, todas elas estão comercializando o software. Também tem, infelizmente, né? Mas também tem muita pirataria rolando por aí, tá? E aí, ou você compra a licença, tá? Normalmente eles vendem um pacote junto, ou tem um esquema da Cremer que é de aluguel, tá? Você paga, acho que é R$ 900 por mês, alguma coisa assim, tá bem? Liane, transmucoso medido no software é uma informação fiel ou pode mudar? Porra, excelente pergunta, Liane. Isso aí é um tema que a gente bate muito aqui, discute muito. Excelente. O que acontece?
é uma referência, sim. É uma ótima referência. Porém, uma coisa é o que está sendo planejada, outra coisa é o transcirúrgico. Então, quantas vezes eu já fiz uma cirurgia que o implante não fica exatamente na posição que foi planejado? Que eu preciso enterrar ele um pouquinho mais, ou que ele teve um pequeno desvio, ou que ele ficou um pouquinho supra, ou que eu botei um implante um pouquinho diferente numa decisão transcirúrgica. Então, eventualmente, eu posso sim alterar o componente que eu vou utilizar numa decisão transcirúrgica. Agora, é uma baita de uma referência. Na verdade, acho que não há referência melhor do que essa, tá bem? Mas excelente pergunta, obrigado por ela, tá? Aqui foi quando eu fiquei sem som sem querer. Já voltou. Pronto. Depois, se possível, explica como é definido o offset. Obrigado aí pela pergunta, Felipe. Um beijo. Assim, de modo simples, pessoal, o offset é a compensação que o sistema faz para você fresar exatamente no comprimento do implante. Então, de modo muito simples, sem explicar o que é, o quanto faz, deixa de fazer, você vai pegar a sua fresa e você vai fresar no comprimento de marcação lá de 13, por exemplo, foi o exemplo que a gente deu em aula, até a anilha. Então, vou fresar 13 para a anilha. Só que se você for medir a fresa, ela não tem 13, porque ela tem que compensar o guia. Então, o offset nada mais é do que essa compensação que a empresa, que o software faz para você. Você nem precisa decorar isso, não precisa saber nada disso. Só precisa saber como usar o kit, e que é exatamente, por exemplo, no caso da SIM que a gente viu, fresar no comprimento, olhar na fresa o comprimento do implante e fresar ele certinho. Bacana? Ah, Patrícia, um beijo. Obrigado aí pelo carinho. Ele tem a biblioteca de abutments da SIM. Então, Stanley, tem as bibliotecas normalmente de tie-base, tá? Para prótese unitária, tá? Para próteses múltiplas, ou caso de arco total, eu não utilizo componentes protéticos no planejamento. A gente faz medições, que aí existem muito mais variáveis transcirúrgicas e de decisões ali com relação ao planejamento. Então, a gente faz as medições e vai com uma referência para a cirurgia, tá? Isso aí eu te falo que eu faço algumas dezenas de casos assim por semana dessa forma, tá? Esse projeto foi feito apenas com tomografia ou escaneamento? Tiago, obrigado pela pergunta. Cara, nessa técnica, no curso a gente fala mais sobre isso, né? Mas nessa técnica de fusão, de escaneamento, de match entre imagens, né? Sempre escaneamento representando dente e mucosa, e tomografia, DICOM, representando osso. Então, a gente junta dente com osso, a gente junta dente, gengiva e osso através dessa combinação de exames. Então, a gente vai sempre trabalhar com com tomografia e escaneamento nesse fluxo que eu apresentei para vocês, tá? Valeu, Marcelo. Obrigado aí pelo carinho. Tamo junto. Liane, a medida da broca na perfuração é a soma do offset mais o comprimento do implante? Desculpa a pergunta. Não, desculpa nada. Na verdade, é exatamente isso, né? A medida da broca de cirurgia guiada, ela já é compensada. Então, a única coisa que você tem que olhar é onde está a anilha e a marcação do comprimento do implante na fresa. Só. O resto já foi tudo compensado para você, já foi tudo feito para você, tá? Se for um kit tipo EasyGuide ou outros kits keyless, tipo Plenum, tipo MIS, aí tem uma fresa para cada tamanho de implante. Então, você vai fresar ele até patência sempre, não precisa nem olhar a marcação, tá? Mas o conceito pode se explicar dessa forma, tá perfeito assim, tá bem? Qual a configuração mínima? Ah, obrigado, Felipe, tamo junto, irmão. Um beijo. Vlad, qual a configuração mínima e o custo-benefício de um notebook gamer para usar? Vlad, isso aí é uma ótima pergunta também, um assunto bastante recorrente. De um modo simples, cara, você pode começar com uma linha, uma sugestão, por exemplo, é a Nitro 5 da Acer. Eu acho que essa é a linha de entrada em que você consegue um computador com custo-benefício ok, um computador que vai estar entre 4 mil, 5 mil reais, às vezes menos em promoção, tá? 3.800, 4, tá? 3.800, 4. E é um computador que você não vai ter dor de cabeça para trabalhar, tá? Não é uma nave, tá? Não é um foguete do Elon Musk, mas você vai conseguir trabalhar. Eu tenho algumas delas aqui no Planning e roda bem, tá? Rosemary. Não, Rosemary não, perdão, Renere. Qual é a resina que você utiliza para imprimir seus guias? O René, a gente aqui tem utilizado para guia
a gente tem contrato com a Odontomega, né? Então é a DD Guide, tá? DD Guide da Odontomega, uma resina um pouco mais cara, dentre outras opções do mercado, mas é um material muito, muito, muito confiável. Então a gente já tem alguns milhares de guias impressos com ela, né? E com as impressoras também da Odontomega, que é a empresa que a gente compra material, compra equipamento, tá? Um abraço lá pro Cristiano, inclusive. E não ganho nada para falar deles, não, tá, pessoal? Fica a dica, mas só porque realmente são insumos de qualidade, são equipamentos de qualidade e tem um suporte técnico bacana, tá? O Lucas está perguntando sobre guia cirúrgico para zigomático. Então, Lucas, a gente tem alguns protótipos, cara, alguns projetos andando, mas não tem nada ainda, ninguém, não há técnica ainda super consagrada, super segura, super eficiente. Então, zigomática é um campo que, até em função do comprimento, dos desvios que podem acontecer em função desse eixo, né, da alavanca, né, que se forma, né, em função da distância. Então, a gente não tem um fluxo de trabalho, um método de trabalho definido conforme a gente já tem para implantes convencionais que eu vim apresentar para vocês, tá? Então, a gente já fez alguma coisa, mas não é nada formatado para virar produto, para ser publicado, etc. Tá? O Paulo, já sou do PC, vamos receber esses bônus também. Eu não entendi, Paulo, se puder falar aí, mas enfim, todo mundo que estiver adquirindo o curso hoje vai levar todos os bônus que a gente comentou, tá? Tanto, deixa eu até voltar aqui para reforçar isso, tá? O acesso aqui ao curso está liberado por 12 meses, tá? A mentoria, aqui você pode assistir quantas vezes quiser, onde quiser, fica tudo gravado. E a gente também bota aqui as aulas ao vivo, gravadas, tá? Se você não puder assistir a mentoria ao vivo. Tá? A mentoria em grupo, o que é isso, pessoal? A gente senta uma vez a cada 2 semanas e discute os temas trazidos pelos próprios alunos, tá? Então, ou até casos trazidos por vocês. A gente vai sentar em grupo, através do Zoom ou de outra ferramenta, e vai planejar isso junto com vocês, vai tirar todas as suas dúvidas, vai pegar pela mão mesmo, tá? E fazer você conseguir planejar o caso aqui da melhor forma, tá? Acesso à comunidade, que é os grupos que eu mostrei para vocês, vocês já viram lá, tem muita troca de informação, muita troca de dica, tá? Compartilhamento, promoções, etc, tá? Também a gente compartilha com vocês todas as bibliotecas, tá? E também questão do bônus, né? Então, do PerioGuide, você vai ter acesso ao curso do PerioGuide lá adquirindo hoje. E principalmente o desconto de R$1.000 hoje, que o Marcos já jogou aí no grupo para vocês, também já está no WhatsApp de vocês, no grupo, que é o link para comprar com desconto de R$1.000 aí na data de hoje, tá? Mais perguntas? Vlad, eu imagino que PC tenha melhor custo, mas precisa de mobilidade. Vlad, de fato, mas a diferença não é muito grande não, tá? Então, dá para você trabalhar tranquilo com o notebook. Aqui no Pleno, só para você ter noção, só tem um gabinete, o resto é tudo notebook, tá? Então, é confiável. Stanley, para quem não quer fazer um investimento muito alto, a melhor alternativa seria Blue Sky e Mesh Mixer? Sim, é uma alternativa, Stanley, mas são softwares muito rudimentares, tá? Muito menos amigáveis, uma curva de aprendizado muito mais tortuosa e precisa de muito mais tempo para refinar resultado. Tá? Mas sim, é uma possibilidade. Durante a eleição do tubo guia, quanto eu devo compensar meu diâmetro interno para que a anilha não fique folgada? Você deve estar falando na hora de desenho de guia, né, Stanley? Se você tiver com... durante o curso a gente fala um pouco mais sobre isso, como resolver, se tiver muito arrochado ou tiver muito apertado, tá? Mas se você tiver com a resina calibradinha, conjunto impressora resina legal e um pós-processamento correto, você nem precisa não precisa se preocupar com isso, tá? Só um momentinho que travou aqui para mim. Tentando. O chat travou aqui para mim. Deixa eu dar uma pausa aqui.
eu fechar e abrir aqui. Pronto, voltou. Vamos lá. Deixa eu voltar, que tem muita pergunta aqui para trás. Tem apenas Exoplan? Precisa de mais um programa para realizar o guia, além do programa para imprimir? Não, não precisa não, Gustavo. É quando o colega falou lá do Guide Creator, mas já vem junto com o Exoplan, tá? Então, não precisa não. É só um fatiador qualquer, que é gratuito, né? E o software, o Exoplan para planejar o caso, tá? Tiago está comentando, não sei se o Marco chegou a ver, que ele está botando o link lá, mas não estava com desconto de R$1.000. O pessoal do nosso suporte vai te mandar a mensagem aí, Tiago, para dar uma olhada nisso, tá? Mas já testei aqui, estava funcionando normal. MacBook roda tranquilamente. Stanley, tem uma recomendação da Exocad, depois eu posso te compartilhar o PDF, que ele fala exatamente qual é a configuração para Mac que ele pede, tá? Mas roda sim, tá? Inclusive, há uma normativa lá do Exoplan justamente para isso, tá? O curso aborda guias múltiplos, em caso de osteotomia muito severa na mandíbula. Que você deve estar falando de guia de osteotomia, Gustavo. E não é o foco desse projeto, falar sobre guia de osteotomia, até porque não se faz isso em um software só, tá? Normalmente se utiliza um software de prótese para desenhar a prótese, um software de implante para planejar o posicionamento de implante, e um software de manipulação de malha para fazer isso funcionar, para fazer as malhas funcionarem, os attachments, etc. Tá? Então, normalmente a gente não faz isso em um software só. Tá? O Blue Sky Bio é bom? Sim, é bom, é uma boa ferramenta, mas é mais rudimentar. Tá? Não se compara com o Exoplan ou outro software parecido. Obrigado, Patrícia, pelo carinho, tá? Fica com Deus. O Thiago falou que já conseguiu. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza. Então, deixa eu voltar para a gente finalizar. Então, pessoal, o valor do curso, tá? Comprando hoje R$1.000 de desconto, 1.497, tá? Reforçando, quem estiver adquirindo hoje, acesso liberado 12 meses, mentoria em grupo, quinzenal comigo, ao vivo, online, tá? A gente vai tirar todas as dúvidas. O acesso à nossa comunidade Exoplan, que há uma troca incessante lá de informação e de arquivos e de dicas, tá? Então a gente vai estar ali tete a tete, a gente vai estar ali junto para conduzir vocês por esse caminho, tá? Vamos compartilhar as bibliotecas que vocês precisam para trabalhar no software, tá? E de bônus aqui também cursos de PerioGuide para que vocês possam planejar as cirurgias de aumento clínico aqui dentro do software Exocad, tá bem? Então, aqui com desconto de R$1.000 hoje, tá? 12 de 149. Isso aqui você gasta num jantar, então vale a pena investir para se diferenciar, tá? E aí, antes de encerrar, quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Muito obrigado, é um prazer poder compartilhar um pouco do nosso tempo com gente que quer ir além, gente que quer se diferenciar, gente que quer sair da mesmice, sabe? Gente que corre atrás. Já são altas horas aqui de uma quarta-feira, então você que está aqui é porque você quer ir além, é porque você quer mais e pode contar comigo nisso. É realmente um prazer para mim compartilhar momentos com pessoas como você, tá? Então eu queria deixar uma mensagem antes de encerrar, que é você quem escreve as páginas do seu destino. Então, a hora da gente dar a virada na nossa vida pode ser agora, beleza? Meus contatos, meu site, Instagram. Se porventura alguém não me seguir no Instagram, segue lá. A gente está sempre postando muito conteúdo, dando dicas, informações, e um e-mail aqui, cursexoplan@gmail.com. Então, muitíssimo obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou estar agora no final nos grupos de WhatsApp também respondendo. O pessoal do nosso suporte também vai estar lá para dar qualquer atenção que vocês precisem e podem contar comigo aí nessa caminhada. Então, espero vocês conosco. Junte-se na comunidade Exoplan. Um forte abraço e até a próxima.